Bom dia, minha mão tá vermelha, não é sangue, é tinta da caneta. Sim, tô com a mesma roupa, mesmo cabelo, mesmo brinco, mesma barba do último vídeo, porque estou fazendo um em seguida do outro. Porque, né, se eu deixar pra fazer depois, talvez eu não faça. Bom dia. Como eu disse, como eu estou fazendo um seguido do outro, hoje ainda é dia 29 de 9 de 2024, só que agora são 11h35 da manhã. Bom, vamos lá. Tópicos dessa semana do dia 29. Um negócio que também é, de certa forma, pessoal, que eu não tenho como eu tava tentando lembrar do filme Soul da Disney, porque eles falam sobre isso, só que eu não lembro qual a palavra que se usa para esse tipo de coisa. A única coisa que eu consegui lembrar desde o dia até hoje, como sinônimo, é estrela guia, digamos assim. Eu não tenho como, tipo, sentido da minha vida, vamos colocar assim, ajudar as pessoas necessitadas, assim como fez Einstein, né? Como eu disse, eu estava lendo a biografia dele e aí eu me peguei pensando nisso, porque como eu comentei em um dos vídeos, eu também não tenho muita preocupação em si em ganhar um Nobel. Não é um negócio que eu quero muito ganhar, ou se eu não ganhar eu vou minha vida não fez sentido assim na Terra, sei lá. Não tenho isso. E por que eu tava falando disso? Então, e assim como, eu acho que era isso que eu ia falar. Assim como eu não tenho esse negócio do Nobel, eu também não tenho, tipo, dentro de mim, eu quero como foco da minha vida ajudar as pessoas, sabe? Como provavelmente tem um médico, né? Talvez não todos também, né? Porque tem alguns médicos, não sei hoje em dia, mas que tem aqueles médicos que fizeram medicina para ganhar dinheiro. Mas digo, sei lá, um médico que preza pela profissão e não pelo dinheiro, ele quer estar lá como médico para ele ajudar as pessoas, certo? Ele quer salvar vidas, quer ajudar a pessoa a ter uma condição melhor de vida e tudo mais, passar por essas dificuldades. E o Einstein teve, depois de certo momento da carreira dele, né, depois de ali de uns 30 anos, depois de ter acontecido os negócios do Nobel e começar a Segunda Guerra Mundial principalmente, ele começou a ter mais esse foco político e queria mais ajudar os judeus. Ele meio que se desligou um pouco assim da física. Ele ainda ele ainda continuou, trabalhou, deu aula e tudo mais. Só que ele teve mais ele teve muito contato com esse negócio de ajudar as pessoas, tanto que quando ele morreu, ele deixou, né, a herança dele, parte da herança pelo menos, para faculdade, se eu não me engano, de Israel. Deixou os papers dele, cartas, tudo que ele tinha escrito lá da época, ele deixou pro pessoal da faculdade. Ele quis criar, né, essa faculdade e um lugar para onde os judeus pudessem estudar, porque na Segunda Guerra Mundial teve esse problema de, né, a raça ariana, não sei o que, nazista, e o pessoal acabou tirando até mentes muito brilhantes por conta de serem judeus de faculdade, não podia trabalhar e nem nada, né? E por conta disso também, mesmo ele não sendo um judeu assim convicto, né? Ele, quando era pequeno, ele até foi bastante religioso, mas depois de certo tempo ele simplesmente perdeu esse afeto, essa fé que ele tinha. Se eu não me engano, pelo que ela falou lá, a partir dos 12 anos ele já não era tão religioso. Não tinha mais tanta curiosidade pela religião. Ele teve bastante curiosidade pela religião quando criança.
Então, mas mesmo assim, acho que por conta da família dele, do que ele viveu, e também por ser errado, ele, ele queria ajudar os judeus. E trabalhou muito para isso. E eu não sinto muito isso. Aí, tipo, por mais que eu tenha crescido numa comunidade pobre e ter visto bastante coisa, eu não sinto assim no meu coração de eu preciso dar a minha vida para melhorar isso, sabe? E eu não sei, não tenho certeza se isso é um desvio de caráter, se é errado ou algo do tipo, se eu deveria, se eu tenho como obrigação, por conta de onde eu vim, ter que ajudar as pessoas, eu não sei. Eu quero, como eu comentei, né, dar monitoria, ajudar as pessoas, né, no sentido de quando entrarem na faculdade, principalmente, para não acontecerem igual eu. Eu não quero fazer isso como principal coisa da minha vida, mas eu gostaria de, sei lá, pelo menos esses primeiros anos, durante a minha graduação ou algo do tipo, eu ajudar o pessoal que está no começo da graduação, no ciclo básico, para não passarem o mesmo perrengue que eu passei. Gostaria de ajudar eles. Mas não sei, não tenho... Ixi, não consigo lembrar da palavra, mas enfim. Foi mal. Estavam me ligando, fui desligar. Segundo tópico. Bom, na graduação não tem muito tempo para você digerir as coisas. Isso é um pouco triste, porque eu achei que durante a graduação teria, tipo, a gente aprenderia muita coisa legal, o que até de certa forma está acontecendo, mas eu achei que seria mais de, sei lá, no primeiro semestre eu ia sair e ia ficar olhando assim para uma pessoa que tá brincando com o cachorro, jogando a bolinha, jogando um frisbee, um bumerangue, e eu ficar pensando, caramba, mano, olha, ali tem física nisso, o bumerangue tá indo pra lá e voltando por causa disso. Tudo bem que eu ainda não tive nada de mecânica dos fluidos, esse tipo de coisa. Não tem no primeiro semestre, então nem se eu quisesse ia saber exatamente tudo que funciona no bumerangue, no disco. Mas enfim, eu pensei que ia ser mais... Vou ver no mundo as coisas assim, né? E tudo bem, os professores nem são obrigados, em qualquer lugar eles não precisam ficar falando. Mas eu pensei que, mesmo se eles não dissessem, eu teria meu tempo para aprender as coisas e pensar por si só. Mas não dá, não tem tempo para isso. Você estuda as coisas e tem que ficar correndo atrás para melhorar o seu desempenho na faculdade, buscar entender, melhorar suas notas e fazer um monte de coisa, e fica muito corrido. E eu que moro longe ainda da faculdade, demora 2 horas para mim ir e 2 horas para voltar. Então, não tenho tempo para conseguir aprender. Por exemplo, dinâmica de corpos rígidos foi um negócio que foi muito novo para mim, nunca tinha visto nada assim daquele tipo, porque além de ser um conceito, tudo bem, sei lá, não é nada de outro mundo, mas é um negócio um pouco, de certa forma, complexo, e que você precisava usar cálculo para fazer, para descobrir como funcionava o mecanismo, o sistema lá, o objeto. E aí para você aprender aquilo, demanda muito esforço. E aí você não consegue ter tempo suficiente para entender aquilo, como funciona, e depois ver no resto do mundo. Tipo, eu acho que eu posso ver dinâmica de corpos rígidos ali na caixa d'água, porque o vento que vai bater nele, se bater de uma forma específica, vai produzir um torque, e aí pode ser que ela gire, ou na telha. Às vezes é por isso que quando tem um tufão, ventos muito fortes, a telha sai girando, porque ela tem geralmente um formato retangular, e aí dependendo de qual parte dela estiver levantada e como o vento vai bater nela, aí vai conseguir produzir um torque, ela vai sair girando, voar, e não dá tempo de você pensar nesse tipo de coisa, entende? Você não tem tempo de digerir, entender e buscar no mundo as coisas. Ou mesmo do frisbee, né? Então, isso é um pouco triste. Principalmente nesse segundo semestre, que, como eu disse, tá mais corrido, mais difícil.
Não tem como você aprender como funcionam oscilações, quais são os tipos de oscilações, ondas, e aí depois você pegar e ver, putz, grila, ai, é verdade, né? O carro funciona dessa forma, se ele funcionasse de outra forma, não ia ser tão bom. Ou, eu posso ver ondas ali no violino, ou na luz, né? Prisma, ondas eletromagnéticas, ficar viajando, não dá pra fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que eu tinha anotado isso, né? Quase esqueci de falar. Então, uma coisa que eu acho que pode fazer para suprir isso é você estudar e se esforçar na faculdade, mas naquele tempo que a gente tem que seria para relaxar, né? E se divertir, em vez de, sei lá, assistir uma série na Netflix, infelizmente, seria mais vantajoso para matar essa curiosidade, ler um livro que falasse sobre algo desse tipo, entendeu? Que fosse um pouco, de certa forma, técnico, mas que falasse sobre isso, né? Porque provavelmente deve ter algum livro que fale sobre como funciona bumerangues, discos, qual é a física que funciona nele. E aí, bom, em vez de você mesmo pensar por si só, esse que era o ponto que eu queria chegar, que eu quase esqueci, desculpa, Peter. Em vez de você por si só chegar nesse tipo de coisa, o que a gente vai ter, o que eu acredito que a gente tenha que fazer é procurar na literatura e ver pessoas que já fizeram esse tipo de coisa. E só entender ali, ver, matar a curiosidade, mas não deduzir tudo, né? Bom, tem que fazer, né? A gente é ser humano, tem um tempo limitado, curto, então acho que foi muito otimista, talvez, da minha parte, imaginar que eu conseguisse imaginar sobre esses fenômenos que acontecem no dia a dia, conseguir pensar por si só, deduzir as coisas, enfim. Terceiro tópico, sobreposição de ondas e isolamento dessas ondas. Eu achei legal, tive essa semana, né? O professor começou a falar sobre ondas, e aí ele falou sobre que as ondas, por exemplo, se você pegar 3 ondas diferentes, você consegue sobrepor elas, né, meio que somar elas, e aí gera uma função complexa, né? Que é basicamente o que acontece agora, quando eu tô falando, minha voz, né? São várias cordas vocais, se eu não estiver enganado, não sou muito bom em biologia, mas se eu não me engano são várias cordas vocais que eu tenho, né? E aí quando o ar dos meus pulmões saem, eles fazem as cordas vocais vibrarem. Cada um está produzindo uma nota, o que vai gerar esse som complexo que a gente produz, né, para gerar as palavras e enfim. E aí isso acontece também com, por exemplo, você vai tocar um violão, um violino, você toca várias cordas para produzir um som. E se você por algum acaso consegue pegar com algum equipamento, algo assim, e gerar a função complexa, do mesmo modo que a gente consegue somar as funções das ondas simples e transformar nessa onda complexa, você pode fazer o inverso. Então, é basicamente o que eu acredito que aconteça quando alguém quer pegar um som, sei lá, da Billie Eilish, da Ana Castela, do AC/DC e qualquer música, e isolar ou a voz do cantor ou um instrumento, porque é basicamente isso. Você pega o som, a parte complexa, a sobreposição das ondas, e consegue isolar. Então, você pegar uma pessoa tocando um violão lá, o Renato Russo tocando violão, não sei se ele tocava, você consegue isolar só o som do violão dele, se você quiser, a partir das ondas que o violão vão produzir. Exatamente como funciona, eu não sei. Talvez, como eu disse, como não dá para eu deduzir tudo, eu vou procurar mais para frente para matar essa curiosidade de como funcionam os equipamentos, os programas que fazem para fazer isso exatamente. Mas de alguma forma ele pega todas essas ondas que ele vai captar e consegue isolar só a onda do violão ou da voz da pessoa. E isso dá para fazer para várias áreas, né? Eu tô falando principalmente
música, mas também por exemplo, eu dei esse exemplo pro pessoal que eu acabei contando, né, pro meu pai, pras pessoas. Se tiver uma quadrilha de bandidos, sei lá, 5 bandidos conversando e um deles é o chefe da quadrilha, você consegue, a partir desse conhecimento de ondas, só isolar a voz de um dos bandidos. Acredito eu, né? Não sei se é tão complexo quanto isolar sons musicais, se é mais complexo, e enfim. Mas teoricamente dá, né? E é interessante, né? Você consegue colocar isso para várias áreas da vida. Muito legal. Bom, penúltimo tópico. Não, antepenúltimo. Entender o que a fórmula pode... O que você consegue extrair de uma fórmula. Então, por exemplo, antes de ondas, a gente estava vendo sobre oscilações. E em oscilações, a última prova, o professor pediu para a gente calcular lá, por exemplo, qual era a energia cinética e qual era a energia potencial de um objeto, baseado na equação lá do movimento oscilatório que ele deu, na função de oscilação, e ele deu as derivadas da amplitude desse movimento. E aí, o que você precisa saber, que é um negócio que fica cada vez mais nítido, né? E que eu já comentei aqui em alguns vídeos. Você não precisa saber exatamente da onde veio a amplitude. Tudo bem que é útil você saber, você tem que saber, né? Porque isso daí já é um negócio que deveria ser básico, né? Saber derivar a amplitude, para chegar nas derivadas da amplitude. Ele só deu as equações porque, querendo ou não, ele não quer saber se a gente já sabe. Isso daí ele fez no primeiro semestre. Então, a gente já sabe, ele sabe disso. Ele só quer que a gente saiba como usar. Caramba, falei muito sabe, eu não sei qual outra palavra usar. Mas enfim. Dá muito trabalho derivar aquela equação. Então, não valeria a pena. Só daria mais trabalho pra gente. Ia perder tempo. Então, ele já deu as derivadas. E aí, o que a gente precisa saber? O que essa derivada vai dar pra gente? Se eu pegar a primeira derivada da amplitude, o que ela me extrai? Né? O que eu consigo extrair dela? Que era uma das coisas que ele pedia, né? Calcular a energia cinética. Você consegue a partir de uma das derivadas, que agora eu teria que pensar e não tem tempo para pensar. Eu acho que era, sei lá, a primeira derivada e da energia potencial... Não, é ao contrário. Energia potencial, a primeira derivada, e a segunda derivada você consegue a energia cinética máxima, né? E aí você precisa saber que essas contas, você consegue extrair isso delas. Por que você consegue extrair isso delas? Então é isso que você quer aprender. Mas de onde surgiu? Não vai fazer muita diferença. Isso daí você consegue aprender depois, puxar na internet, que é o que ele sempre fala. Qualquer coisa, fórmula, você pega na internet, pega no livro, a gente esquece. Principalmente depois de 4, 5 anos de graduação, que você viu várias coisas, várias matérias diferentes. Ficar decorando fórmula, você vai esquecer provavelmente várias. Então isso daí você pode pegar. O interessante é você criar esse raciocínio, essa ideia lógica, e conseguir falar, bom, eu tenho tal equação, ela fala sobre tal coisa, esse fenômeno funciona desse jeito, então a partir daqui eu consigo extrair tal coisa. Porque, por exemplo, da amplitude a gente consegue extrair as das energias, porque a amplitude a gente está mexendo com o máximo espaço do sistema ali, né? Então, se a gente pensar num movimento de massa-mola, né? A máxima amplitude vai ser quando ele estiver mais esticado, por isso que a gente consegue deduzir a partir da derivada dele e igualando a zero, qual é a energia potencial máxima. E aí é a mesma coisa que funciona para energia cinética. Vou correr aqui que faltam 3 coisas. Domingo agora, não esse do dia 29, o anterior, eu fui com um amigo meu no Primocast. A gente viu lá o poderosíssimo Ninja, ele tirou foto com o meu amigo. Aí a gente viu o pessoal fazendo uns negócios lá e fomos naquelas escape rooms. Nossa, foi muito divertido. Pretendo ir mais vezes, nunca tinha ido. E para finalizar, antes que acabe o tempo, curiosidade. Hoje, né, que é domingo, hoje é domingo, tá? Eu fui na igreja, mas eu quis dizer sexta. Sexta-feira eu fui na igreja também, que eu tô fazendo catequese, que eu terminei quando eu era pequeno, e eu fiquei preso no banheiro.
a chave virou e eu não consegui desvirar. Tiveram que chamar o chaveiro. Bom, acabou o tempo. Adeus, até a próxima.